Hoje, no Dia dos Pais, queremos falar sobre uma experiência que transforma a vida de uma família: a paternidade de uma pessoa com autismo. E falar disso não é falar de limitações ou dificuldades apenas, mas falar de um caminho de descoberta, de aprendizado e de um amor que transforma vidas. E hoje, para falar sobre esse tema, eu estou aqui com dois pais mais que especiais e vou pedir para eles se apresentarem. Vocês podem se apresentar? Vou começar então. Meu nome é Thiago, eu sou pai do Miguel, da Melina e do Benjamin. Eles têm 10 anos e são autistas nível 3. Eu sou o Marcos, pai da Catarina. Ela tem 8 anos, vai fazer 9. Ela também é nível 3 de suporte. Ok. Queria perguntar para vocês, no começo dessa caminhada, antes do diagnóstico, o que vocês, como pais, observaram, né, de diferença, de sinal de alerta? Bom, eu confesso assim que o primeiro estalo assim para a gente buscar o diagnóstico, buscar aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha, veio da minha esposa, da Ana. Então assim, a gente não morava em Tubarão, morava em Blumenau. A Catarina tinha começado a ir para uma escolinha. E a Ana ficava em casa, reparava que no começo ela balbuciava muito. Ela teve aquele ciclo padrão de uma criança com desenvolvimento normal. Mas a gente começou, ela foi para a escola até que a Ana começava a desconfiar de algumas coisas assim que não batiam tanto, a gente não tinha todo aquele conhecimento que a gente tem hoje. Então acabou que a escola chamou a gente e a professora relatou: olha, ela é um pouco diferente, a gente está aqui numa turma, tem, não lembro, acho umas 10, 12 crianças, as crianças fazem tudo, ela fica mais no canto dela, tem certas particularidades, foi falando, e ela fez meio que, não um laudo, né? Ela fez uma descrição na época da Catarina e sugeriu a gente já levar ela para um neuro. Aí nisso, a Ana já começou a ver vídeo, procurar muita coisa na internet e batia muito. Parecia que, vamos fazer um checklist aqui para ver. Aí começava, faz isso, faz. Gabaritou. Gabaritou. Disse, naquele primeiro momento já dá aquele frio. Aí a gente levou ela no neuro e a gente começou a conversar, a explicar. Na época ela tinha 2 anos, ia fazer quase fazendo 2 anos já de idade. Aí ele chegou lá, eu lembro, ele botou umas pedrinhas assim no chão, botou ela e algumas coisas ali, dele assim. Ela começou a brincar, a fazer certas coisas, ele começou a fazer o questionamento com a gente respondeu, levou o relato da escola. Aí ele ainda falou que normalmente as crianças, quando dessa idade, quando começam a pegar pedrinha pequena, fazer alguns certos, não gestos, mas algumas brincadeiras, algumas coisas ali, alguns focos naquilo ali, dali a gente já saiu com laudo. Ele falou, cara, é certeza, assim, ali, aí ali começou a nossa busca. Então, o nosso caso é um pouco diferente, porque eu sempre achei os meus filhos diferentes. Mas a gente sempre botava na conta da prematuridade, né? Principalmente no início ali, né? Nos primeiros 6 meses. No primeiro ano, principalmente, né? A gente botava a conta da prematuridade, eles ficavam... foi um mês, assim, que eles ficavam só na cama, não tinha quase interação nenhuma. Então, eu lembro que quando o Miguel fez a cirurgia, com 11 meses, né? 10 para 11, ele já fazia umas caretas estranhas. Eu já achava estranha as caretas que ele fazia no hospital. Mas aí o menino tá no hospital, fazendo cirurgia, né? Então, assim, eu sempre achei eles diferentes, né? No sentido das interações, assim, principalmente, né? Eu sempre dizia que parecia que eles não tinham virado uma chave ainda, né? Tipo assim, de entender quem eles são, se entender como criança, né? Se entender como pessoas que interagem com outras, assim, né? Eles tinham, eles tinham esse comportamento muito, muito diferente, assim. Só que sempre, como eu falei, sempre botou na conta da prematuridade, o fato de serem três, de não receber estimulação como uma criança sozinha recebe. Então a gente sempre acabou botando nessa conta, assim, desse desenvolvimento por serem trigêmeos, né? Até que também foi na escola, né? A gente também estava levando no pediatra, não tá falando, não sei o quê, e a pediatra, não, mas cada um tem seu tempo, tá? Vamos botar na escola para ver, como é que sai e tal. E aí a gente fez um esforço, assim, botamos na creche, e também foi só, acho que foi uma semana, duas, eles já chamaram a gente, olha, é diferente, né?
alguma coisa não tá legal e tal. Daí a gente começou a procurar com médicos e tal, e aí realmente também não... Aí teve a surpresa de ter diagnóstico dos três, assim, né? Que a gente esperava que talvez que o Miguel tinha bastante estereotipia já, né? Com 2 anos, né? Com 2 anos que a gente começou levando a creche, né? E aí o Miguel já tinha bastante estereotipia, a Melina, ela também não olhava nos olhos, assim, mas o Benjamin, ele sempre era mais ativo, ele tinha mais interações, né? Sorria bastante pra gente. Só que quando veio o diagnóstico dos três, daí foi uma surpresinha, assim, né? Tipo, tá aqui, então, são três. Os três têm autismo. E recebendo o diagnóstico, o que mudou na vida de vocês? Muita coisa. É que assim, É o normalmente... que não mudou, né? Acho que é mais Exatamente. fazer o que não mudou. Porque normalmente é algo, vamos lá. Digamos que se a gente for pensar em alguma coisa, por exemplo, síndrome de Down, que é algo que a gente consegue prever, né? Vai ter alguma malformação, tu vai fazer o morfológico, vai ter o laudo, o autismo não. Hoje, tanto é que a Catarina, a gente fazia acompanhamento com ela. Então assim, engatinhou, balbuciou, ficou em pé, sentada. Alcançou os marcos. O desenvolvimento motor era ok, né? Assim, Isso. ok. Não, até no começo ela balbuciava, mamãe, papai, tentava falar. A gente, beleza. E outro que a Manu, ela é psicóloga e tudo mais, já deve ter ouvido falar muito mais, um contato maior. Não que naquela época não tinha, também vamos botar que o diagnóstico dela veio há 6 anos atrás, né? Mas algo que não tinha esse convívio. Então, era um mundo à parte. Então, assim, normalmente se tu tem uma pessoa na família que tem tal diagnóstico, tal coisa, tu já consegue, às vezes, mensurar algo. Ali, não. A gente morava numa cidade, na época era Blumenau, então morava eu, a Ana e a Catarina, só. Os parentes mais próximos, meus pais moravam em Joinville, que dá uns 100 e alguns quilômetros, e a família dela, o resto da família tudo em Tubarão, que dá seus quase 300 quilômetros aqui. Então, para a gente o que mudou, principalmente ali, foi essa busca de atendimento. Por rede de apoio, né? Isso, né? Na época não foi rede de apoio, era nós e nós mesmos, claro, quando os parentes vinham, a gente saía e tudo mais, mas na época foi aquela busca incessante de terapia. Então, assim, eu lembro até quando o médico deu o diagnóstico para a gente, falou, vocês estão aqui, vamos buscar, ele fez indicação de algumas clínicas, ele disse, mas muito cuidado, principalmente com charlatanismo, que vai aparecer na vida de vocês aos montes. Foi uma das primeiras coisas que ele falou, assim, bom, vamos seguir. E aí a gente seguiu a busca. Então, aí o que mudou, né? Primeiro, eu acho que o que mudou foram as expectativas, né? Em relação ao desenvolvimento deles. Acho que a primeira coisa que foi acho que o primeiro choque foi esse, assim, de, cara, não vai rolar time de futebol, não vai rolar banda, não vai rolar um monte de coisa que eu tinha pensado em fazer, né? Veio 3, cara, então vamos fazer uma banda, cara. Bota um no teclado, um no violão, um pra tocar bateria. Os pais, né? Iludidos. Eu vou cantar, eu vou tocar contrabaixo e nós vamos lá cantar todo mundo junto e, cara, acabou, esquece isso aí. Não vai ter, tá, tudo bem. E aí começa também essa busca incessante por atendimento, né? E os charlatanismos, meu Deus, eu lembro da gente lá na casa no São João, a gente não tinha cama ainda, porque teve vários percalços para conseguir se mudar para aquela casa e o dinheiro da cama foi para outra coisa. E a gente ficou sem cama lá, o colchão era no chão. E a gente deitado naquele colchão lá, mano, vendo vídeos e vídeos e vídeos no YouTube, e milagres milhões lá, medicamento e não sei o que, coisa milagrosa que vai salvar, que cura o autismo, que não sei o que. Na época tinha muita publicação daquele MMA. Desse médico bem famoso aí, que a gente não pode nem falar o nome pra não ser processado, né? Um médico bem famoso aí. Que era uma misturinha lá, MMS, um remédio. Tinha até cloro, né? Isso, não era cloro, era uma forma parecida com a água sanitária, né? Mas o desespero de muitos pais é tão grande, né? Que tu vai nesse caminho, né? Porque tu quer uma resposta. Tu quer uma resposta. Que assim, quanto mais fácil, melhor, vamos dizer assim, né? Tu quer buscar uma solução, não é uma resposta, tu quer uma solução. Pensa. É aquela coisa, como tu não tem um conhecimento, acaba que tu entra, vou usar a palavra, mas um desespero. Sim. Tu começa a aceitar certas coisas que
se tu não tivesse nesse teu momento de desespero, tu passaria pra... às vezes, pô, Não, vamos ver, será vamos que faz pesquisar melhor. sentido? Tá? É que deixa de ser um pouco racional, né? Por Isso, exemplo, exatamente. eu já tinha formação em psicologia, mas eu lembro que eu cheguei a cogitar. Eu falei, mas o que custa tentar? Né? Porque às vezes tu tá tão no meio do furacão, tá ali no olho do furacão, que realmente tu já não tá racional, né? Porque nessa hora não tem diploma. Nessa hora é um pai e uma mãe com muitas emoções Contra o mundo, afloradas. literalmente, né? Porque para ajudar é pouquíssimas pessoas e para atrapalhar tá cheio. Isso aqui é verdade. Infelizmente é isso, né? E aí o que muda é isso, muda a rotina da casa, aí muda as tuas expectativas. Aí tu tem que começar a pensar em mudar de emprego, talvez. Algumas situações que tu antes era aceitável, agora já não é mais aceitável. Né? Tipo, eu tinha um trabalho que eu era chamado fora de horário, que trabalhava no final de semana, às vezes trabalhava à noite, madrugada e tal. Começa a ficar uma situação, cara, isso aqui já não dá mais para mim, porque tenho 3 crianças especiais em casa, como é que eu vou deixar minha esposa sozinha em casa com os 3 né, e começa a ficar uma rotina pesada, e a rotina pesada, a rotina talvez foi a coisa 3. que, a rotina foi a coisa que mais mudou, assim, porque nós tínhamos uma rotina de nós dois, né, só nós dois, e aí nós fazíamos as coisas no nosso tempo. E a gente sempre foi bem tranquilo, assim, Não, né? deixa a louça lá, amanhã a gente lava. Deixa o chão aí, depois a gente vai. A gente era bem tranquilo. Agora com 3 crianças especiais já não dá mais pra ser assim. Já é o triplo de louça, já é o triplo de sujeira no chão. Mais fraldas. Mais fralda. Eu lembro uma coisa que mudou muito, principalmente esse negócio que a gente tava lá, falou de emprego e tudo mais. Assim que a gente recebeu o diagnóstico, te dá um banho de água fria. Não vou dizer luto, porque a gente não chegou a ficar nisso. Dali a gente dá aquele... Um choque, né? um choque, mas tipo assim, a tua cabeça fica ali, tá, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Aí a gente entra naquela busca incessante. Aí na época eu lembro que a gente morava em Blumenau. E Blumenau é uma cidade relativamente grande, né? Só porque não tinha nada lá. Nada. Então... Pois é. E a minha mãe disse que é a melhor cidade do mundo. Não, a minha mãe nasceu lá, só pra vocês saberem. Não, uma cidade... Dá contexto. A gente, até a Ana sempre fala, que sempre tem vontade de voltar a morar lá e tudo mais. A gente gosta muito da cidade, a gente criou um afeto. Mas lá não tinha nada. Eram terapias muito pingadas. Ah, tem a TO aqui, vai ter uma fono lá, é aquela coisa que a gente fica carregando para cima e para baixo, que sessões de 40 minutos, 2 vezes na semana, que não resolve nada. Aí, na época, ele indicou, até o próprio médico indicou uma terapia em balneário. Aí a gente fez todo o trâmite. Na época, trabalhava em Blumenau, por isso que a gente morava lá. Aí eu cheguei, conversei com meus gestores e tudo mais. Cara, expliquei, disse, não, beleza, vou precisar ir 3 vezes por semana, ficar a manhã inteira em balneário. Aí de Blumenau a balneário dá mais ou menos 80 quilômetros, vamos fazer. Aí pegava a rodovia 470, trânsito de Itajaí, aquela loucura. A gente começou a fazer isso aí acho que deu um mês e pouco, a gente falou, não dá. É inviável porque a gente saía muito cedo. Aí até a Catarina, na época ela era mais nova, né? Até ela conseguir acordar, se situar, voltar, ela era mais prejudicial do que benéfico para ela. Não compensava, botando na balança. Ali foi... Aí a gente ficou, daí depois a gente voltou, começou a fazer algumas coisas... Ela era atendida... Até a Ana começou a atender ela em casa, com supervisão dessa clínica. Também foi péssimo, porque ela começou o papel de mãe terapeuta. Mãe, terapeuta. Aí ela começou com um início de depressão, até porque ela se cobrava como mãe, se cobrava muito como terapeuta, porque dá pra gente sair do nível 3 para o nível 1, aquelas coisa. Promessas online generalizadas, né? Aí, são perigosas. Depois a gente viu, não dá. Aí no final, foi bem na pandemia. A gente se mudou para Tubarão. Aí começou outra história. Começa outra jornada. Né? E deixa eu perguntar para vocês, que informação que vocês têm hoje que vocês gostariam de ter tido quando vocês começaram essa caminhada como pais? Eu não diria informação, eu diria acho que o conhecimento que a gente tem hoje. E também as pessoas que a gente acaba conhecendo para a gente, às vezes, tirar dúvidas, referências. Eu acho que poderia colocar isso, as pessoas, referências, esse conhecimento que a gente precisa ter. Porque, como a gente falou, a gente pode ser no começo, a gente
Vai ouvir promessas e promessas, e como a gente está meio nebuloso ainda, sem a clareza dos fatos, isso é muito prejudicial. Aumenta, acho que a confusão, essa É, ansiedade, todo esse sofrimento, né? porque se tu não tem, digamos, pessoas que têm tal conhecimento, tu vai acreditar em qualquer pessoa que vai te vender uma promessa. Muitas vezes, bom, ela vai... Que a gente já ouviu isso, vai deixar de ser autista. A gente já ouviu pessoas que... Essa volta e meia, quando a gente viaja, é outra cidade que a gente também passou, era uma clínica que a gente, por um acaso, foi, aí a mulher da clínica, eu lembro que ela tinha falado, meu filho recebeu o laudo, aí ela fez os tratamentos místicos lá, e depois de um tempo ela voltou no médico do filho dela para buscar um laudo que a criança não era mais autista. E deram, pelo que ela falou. Isso é bom. Então tá, né? Se deram. Eu acho que a informação que faltou pro TJ do passado, né? Tenha paciência. Tenha paciência porque vai ser devagar, vai ser no tempo das crianças. Isso não é rápido, não é barato e tem que ter paciência. Eu acho que a informação principal, talvez lá no início também muita desinformação, né? Porque às vezes tu fica esperando um resultado e o resultado não vem, aí tu começa a questionar o método. Mas será que tá funcionando? Será que não tá funcionando? Será que alguém tá vendo que não tá funcionando? acho que esse é o principal, né? Será que alguém tá vendo que não tá funcionando? E o que a gente pode fazer quando não tá funcionando? E às vezes a gente não tem essa informação de tipo, calma, calma que às vezes não vai funcionar mesmo. Ou tá funcionando, mas tu não tá vendo o resultado. Tu vai ver o resultado daqui a um tempo. Daqui a anos talvez vai ver o resultado. Então assim, acho que esse toquezinho que eu daria pro TJ do passado, calma, fica calmo, que vai ser devagar. Vai ser devagar. Não adianta que te prometerem, porque não é assim que vai funcionar. Acho que está muito relacionado a expectativas. A gente, como ser humano, já tende a levantar expectativas, né? Das vozes da nossa cabeça. E dependendo de que canal do YouTube a gente assiste, que pessoa no Instagram que a gente segue, que clínica que a gente vai parar, às vezes essas pessoas reforçam essas ideias que podem ser perigosas e pode fazer com que a gente deixe de enxergar a criança e só enxergue o autismo. Exato. Né? E aí eu queria perguntar para vocês, como pais, além do autismo, o que vocês conseguiram e conseguem enxergar nos filhos de vocês, além do diagnóstico? Muita coisa. É algo que a gente também sempre preza lá em casa, é isso. A Catarina é a Catarina. Ela tem o autismo, né? Tem não, né? Ela é autista, mas ela é a Catarina. Ela é uma criança, ela tem as particularidades dela, o gosto dela, então é muito particular. Então tem coisa que a gente sabe, ela tem o que ela gosta de fazer, ela tem um bonequinho de tipo de pelúcia, que ela gosta de ficar fazendo carinho no braço dela. É muita coisa assim que é dela mesmo. Eu acho que é isso. O autismo, ele faz parte da criança, né? E lá em casa a gente consegue ver bem certinho assim, né? Como eles são 3 autistas e eles são 3 crianças totalmente diferentes, né? A gente tem um que é mais brabinho, mais quietinho no canto dele. A gente tem um que é mais agitado, espoleta, corre o tempo inteiro, pula o tempo inteiro, corre para um lado para o outro, joga tudo no chão. Né? A gente tem uma menina que já é mais, ao mesmo tempo que ela é mais tranquila, assim, em questão motora, física, então ela fica mais sentada, mais deitada, ela brinca com os bonequinhos. Ao mesmo tempo ela é muito geniosa, ela tem que ser do jeito dela, senão ela se morde, ela briga. Ontem ainda fui levar ela sozinha no hospital, na Provida, né? Fui levar ela na clínica, ela estava meio doente. E às vezes eu me desafio a fazer essas coisas sozinho, senão vou levar sozinho, vamos lá. Botei ela no carro e vamos. E ela ficou 1h30 dentro da Provida, gritando praticamente, assim, né? Ela dava uns intervalos e dizia, Melina, respira, ela... E aí já voltava a gritar, cara, foi... Chegou em casa, capotou, dormiu. Ela chegou e aí daí tu vê como não é uma coisa... E aí às vezes elas nem ficam olhando para as pessoas para não ver os olhares, né? Porque daí... eu sei que a maioria das pessoas entende, a maioria das pessoas não vai te tratar mal, não vai te olhar feio,
Mas é só aquela questão, é só o medo de olhar pra alguém e alguém tá olhando feio. Desagradável, né? Mas, As pessoas estarem olhando pra ti, né? As pessoas estão doentes ali já, né? Elas já estão num ambiente que elas não estão confortáveis. Daí a minha filha começa a gritar, o filho do outro lá começa a chorar junto, porque ele tá chateado que ela tá chorando. Já é problema. Aí eu tentava explicar pra ela, você tá assustando o menino. Daí ela gritava, menino! E eu nem olhava pra ninguém, né? Só tentava ajeitar ela, tentava manusear ela. Mas assim, aí eu me meto nessas coisas. Mas por quê? Porque eu quero ver como que eles são, né? Sim. Eu preciso conhecer os meus filhos, né? Saber como é que eles vão reagir. Uma coisa que a gente sempre fala, eu e a Ana, a gente sempre fala em casa assim, que a Catarina é assim. Uhum. A gente, se ela não fosse. Não existe isso. Não existe isso. Ela é assim, ela é a Catarina. Faz parte dela. Exatamente. Esse é um ponto que a gente sempre bate lá em casa. Não. É a Catarina. Uhum. É a particularidade dela. Um pouco acaba sendo a personalidade dela também, aquilo ali. E sim, é como se fosse um traço de personalidade. Exatamente. Claro, né? É um traço de personalidade um pouco mais limitante, né? Mas é como se fosse um traço de personalidade. Isso altera os gostos, altera a forma como ela enxerga o mundo, como ela percebe as coisas, né? Assim, a gente vê bem isso lá em casa também. E assim, quando a gente fala, né, de crianças, de pessoas no espectro autista, a gente pensa em terapia, em desenvolvimento de habilidades, né, na aprendizagem que eles precisam ter de uma forma diferente. Mas eu queria perguntar agora o oposto. O que os filhos de vocês ensinaram para vocês? Que habilidades que vocês desenvolveram durante essa paternidade? Acho que como o TJ colocou ali, a paciência é algo que a gente acaba não sendo obrigado, mas é o melhor aprender por bem do que por mal, e a lidar com muita coisa. Principalmente como o TJ falou, às vezes tu vai sair. Esse pré-julgamento, às vezes a gente já vai muito armado ali. Uhum. Pô, não pode olhar assim, não sei o quê. Mas não, a gente acaba ficando tranquilo e acaba também um pouco... vai gritar, vai espernear, ela e paciência. Isso foi o que a gente mais aprende. Cara, eu desenvolvi muitas habilidades como pai, né, que eu não achei que eu ia desenvolver. Hoje eu sou um exímio trocador de fralda. Eu acho que ninguém troca fralda tão bem quanto eu. Porque eu troquei fralda do recém-nascido, com 40 centímetros, né, 2 quilos, centímetros, né? 2,5 kg, e troco fralda do menino com 40 quilos, né, e quase 1,20 m, né, que tá o Miguel. Não tá tão grande, mas tá altinho. Então, assim, eu aprendi muito essas habilidades, assim, de trocar fralda. Hoje eu cozinho. Cara, o serviço doméstico, faço tudo. Mas porque foi necessário. E aí tem esse negócio da paciência que tu falou, que a gente tem que desenvolver demais. Porque, assim, todas as vezes que eu perdi a paciência, depois eu me arrependi. Porque eu vejo que, tipo assim, cara, não adiantava. Não adiantou de nada. Eu perdi a paciência. Eu dei um grito com a criança, né? Às vezes foi um pouco mais ríspido, né? Mas, tipo assim, e não adiantou de nada. A criança, as crianças já têm dificuldade de aprender com esses métodos, né? A gente sabe que não ensina, não né? ensina, né? E crianças com necessidades especiais, pior ainda. Mais difícil de aprender dessa forma. Só que às vezes, né, negócio ali, é uma criança te puxando, a outra gritando e tu tentando fazer alguma coisa. No calor do momento. No calor do momento, né, a paciência, ela a virtude que mais até a parte da... Outra coisa também que aprimora muito é o entendimento das outras pessoas. Também. Sim, digamos, meu entendimento com relação às outras pessoas. Qualquer outra dificuldade, qualquer outra coisa, tu tem uma reflexão muito maior. Tu pensa 3 vezes. Hoje a gente passou por uma situação assim, eu chegando em casa com 2 no carro, quando eu olhei, tinha um carro estacionado na frente do portão da nossa casa. E aí eu já, né, meio agitada, que tinha que arrumar as coisas, liguei pro TJ, falei, vem aqui, vê se esse carro é do vizinho, chama ali e tal. Daí ele olhou, Manu, tem uma cadeira de roda ali dentro. Eu não vou chamar ninguém, bota aqui na frente que eu te ajudo. Não, o cara é cadeirante, ele parou aqui porque precisou. O cara tá com cadeira de roda no carro, aí tinha cadeira de roda no banco de trás, a placa de deficiente na frente, tudo. Tava na frente do portão, cara, mas deixa, bota aqui atrás, a gente dá um jeito. É um ponto que a gente, como eu falei no começo, né, como a gente às vezes não tem isso na família,
muitas vezes tu não... Não tem exemplos, né? Exatamente, tu não tem um exemplo, às vezes falta, digamos, esse tato, essa sensibilidade que a gente aprimora e desenvolve no geral. Sim. Porque hoje, se pegar, digamos assim, vamos pensar, o Marcos que não tivesse a Catarina autista. Eu não teria todo esse conhecimento que eu tenho. Às vezes poderia estar na rua e olhar, tipo, uma criança chorando alguma coisa. Nossa, que estranho, tipo, não ia ter essa familiaridade que eu tenho. Que às vezes, já aconteceu, eu estar em algum lugar, olhar um pai e uma criança chorando ali, a gente já olha, pô, será que precisa de ajuda? Já Como é que olha com tá? outro olhar, né? Já tem aquilo ali. E tem, claro, como tem pessoas que não têm esse conhecimento, acaba gerando isso de forma geral, né? Às vezes não é uma questão de maldade, mas de falta de conhecimento mesmo, né? Esse é o ponto, é a falta de vivência e, digamos assim, autismo é algo muito falado, sim, mas muitas vezes hoje, mas sim, se tu não tem uma pessoa próxima ali que te dê exemplos, te faça às vezes buscar aquela informação, às vezes a pessoa não busca porque tem outra N coisas que ela precisa buscar. Sim. E é algo muito normal, né? É por isso que esses trabalhos de inclusão são importantes, né? Porque eles colocam em evidência e as pessoas vão, opa, existe esse mundo, existe essa realidade, né? E aí as pessoas podem até se adequar, né? Ver como que elas podem ajudar, como que elas podem participar, né? De que forma que elas podem contribuir, né? Exatamente. Acho que por isso que essas iniciativas de inclusão elas são sempre importantes, assim, né? E assim, as mães elas são famosas por serem as pessoas da recepção, da sala de espera das clínicas. Mas queria perguntar hoje, né, como pais que participam, vocês já são uma fatia diferenciada, porque vocês, né, estão casados, moram na mesma casa, convivem com as crianças, e infelizmente a gente sabe que essa é uma realidade já de uma minoria dentro de famílias com pessoas, com crianças autistas, com crianças com deficiência. Muitos homens acabam fugindo, né, dessa responsabilidade. Mas vocês, como pais, dentro da rotina escolar, da rotina terapêutica dos seus filhos, como que vocês participam hoje? Como que vocês ajudam? Hoje, a Ana começou a trabalhar, né, esse ano. Então, com a Catarina, ela buscou esse lado da educação. Até minha sogra também era professora. Isso aí já foi somando, né? E conforme ela buscou... Lembro que na época que ela teve a Catarina, ela estava se formando em administração e ela começou a fazer curso. Buscar conhecimento em assistente terapêutico, conhecimento de aba, comunicação alternativa aumentativa, e foi buscando. Aí aquilo ali despertou só porque daí a gente gerou um certo problema, né? Porque ela, além dela ser mãe, ela queria trabalhar com criança. Eu falei, nossa, calma, calma. Aí esse ano ela foi trabalhar com educação e acaba que hoje eu levo e busco a Catarina. Então, de manhã ela consegue levar na terapia, mas eu busco ela meio-dia, almoço com ela, levo a tarde ela para a escola e busco a tarde ela na escola. Então, isso aí. Tô aprendendo, aprimorando meus dotes em pentear cabelo de menina. Eu tenho que aprender isso. Eu sei fazer só um por enquanto. Só. Até pra fazer o rabo de cavalo eu apanho. Às vezes teve agora recente ali no AMA a parte da festa junina. Aí a Ana pediu pra elas fazerem o cabelo lá no Pipa, pra mim já levar o cabelo pronto, aí todo emperequetado, né? Aí o trabalho foi manter ela em casa, intacta. Sem bagunçar aquele Não penteado. bagunçar o cabelo. Porque como tá frio, ela tem o costume de ficar embaixo da coberta, com a coberta até a cabeça. Aí acaba com tudo. Aí assim, não, Catarina, fica aqui, não vai pro teu quarto, fica aqui na sala, só contornando ali pra chegar intacto lá. Então, graças a Deus, eu sou privilegiado. Então, o meu trabalho hoje é home office. E as terapias das crianças na parte da manhã são em casa. Então eu não preciso levar ninguém em lugar nenhum de manhã. De manhã eles estão sempre em casa. À tarde a Manu consegue levar eles para AMA. E na segunda-feira pro Pipa, né? Que eles vão pro Pipa na segunda-feira. E consegue trazer. Aí eu tenho levado eles nos médicos, dentista. Todos os dentistas sou eu que levo. Porque a Manu parou de dar conta deles, então agora quem tinha que sentar em cima deles na cadeira era eu, daí mais pesado, mais forte, para segurar eles. Aí, graças a Deus, agora a gente está conseguindo manejar eles com bastante paciência
gente já consegue manejar eles dentro do consultório, eles não ficam na cadeira do dentista, mas estão trabalhando numa cadeira do lado, então já não tá mais precisando segurar muito, então já tá ficando melhor. Mas a gente leva nos médicos, eu ajudo bastante em casa, na rotina deles. Hoje eu tô responsável pela escovação de dentes também. Tem os setores. Todos os... A casa vira quase uma empresa. É quase uma empresa, tem depois os departamentos. O departamento da fralda é a Manuela, o departamento, Lá, o departamento da escovação de dentes sou eu. no meu caso também eu tenho essa sorte de trabalhar home office, né? Então, É. a gente trabalha numa área relativamente próxima, Uma né? informação importante essa para É. compartilhar, né? Vocês dois são da área de TI, da área de tecnologia. Então, isso, acredito que, claro, nem todos têm essa facilidade, né? O que ajuda muito. Mas lá em casa também é mais ou menos setor. Tem a questão das roupas, que não é pouca. A Ana, ela já prepara a mochila, já deixa pronta, de manhã. Ó, a roupa tá aqui, se precisar trocar tá aqui, ela já deixa tudo pronto. Aí, Já deixa os conforme- looks montados. conforme vai o dia ali, eu vou Se só deixar por orquestrando. nós, vai sair uma Não. calça de uma cor, a camiseta de outra, a meia de outra. Se depender de mim, as crianças vão sempre pra festa junina. Sempre pra festa junina. Em casa é mais ou menos isso, mas ela já deixa tudo prontinho ali, eu só vou, pega aqui, sujou, né? Ela sempre manda, se sujar, tu já troca, porque não sei o que, pode precisar trocar, aí meia, aí já deixa tudo. Acho que tem uma informação importante que vocês deixaram passar, porque tanto a Catarina como, né, os trigêmeos, eles usam comunicação aumentativa alternativa. Tá, Eles usam um verdade. aplicativo de comunicação. E vocês, como da área da tecnologia, ajudam muito também na configuração e no uso dessa ferramenta, que eu sei. O TJ, eu lembro que ele foi a pessoa que configurou Primeira inicialmente. vez, é verdade. Eu tive uma época que todos os iPads do People, da AMA, vinham primeiro pra mim, eu configurava e entregava. E aí depois a gente conseguiu multiplicar esse conhecimento, agora tem mais gente, né? Já. Não é tão difícil assim também. Por que vocês consideram importante, né, da perspectiva de vocês como pais, a presença e a participação do homem, do pai, dentro dessa rotina, dentro dessa realidade de inclusão, de suporte de crianças com autismo? Bom, a pergunta assim, se a gente for pensar hoje, no nosso caso, é algo fácil, mas é complexo. Porque, assim, parte de tudo, desde a divisão de tarefas, que a gente sabe que não é fácil. Tem dia, vamos botar, tem fases que são tranquilas, a gente sabe, se eu estivesse sozinho aqui, tá tranquilo. Mas a gente tem fases que a gente sabe, nossa, se tivesse mais uma meia dúzia aqui, dava pra gente revezar. Então, eu acho que é muito isso, é a parceria, assim, tanto nas fases boas quanto nas ruins. Então, a Catarina tá dormindo bem, tá tranquila, todo mundo tranquilo. A Catarina, às vezes, ela começa a acordar de madrugada, muito cedo. Aí vai começar a ter aquele equilíbrio. Até porque, pensando, até ano passado, digamos assim, a Ana não trabalhava, ela fazia estágio, algumas coisas ali, e ela acabava tendo um pouco mais de tempo. E como ela sabia, o Marcos trabalha hoje, digamos assim, a fonte de renda da casa é do Marcos. Ela acabava me preservando em alguns pontos por ter essa parceria. Tu segura a ponta aqui, eu seguro aqui e a gente vai caminhando. Hoje, a gente já está no equilíbrio. Então, como ela começou a trabalhar também, ela precisa, digamos, estar mais... Ela não tem tanto tempo para descansar como ela tinha antes, e a gente vai se equilibrando. É algo que a gente vai... É aquela coisa, vai comemorando as pequenas vitórias e sofrendo junto nas pequenas, não derrotas, mas nas fases... Na luta do dia a dia. nas fases não tão... Não tão boas. Não, lá em casa é a mesma coisa. Eu acho que... primeiro, eu acho que tem algumas nuances, assim, mas, no geral, acho que a parceria é importante, né? Marido e mulher dividindo as tarefas, cuidando das crianças, né? Fazendo tudo junto para realmente não virar um fardo muito para um e leve para outro, né? Mas tem algumas nuances, assim, tipo, na questão do cuidado que o pai faz diferente, às vezes no ensinar alguma coisa o pai ensina diferente, então, às vezes quando precisa fazer força, né, o pai tem que estar ali, né, para conter, às vezes conter crianças, segurar crianças, levantar a criança do chão, que a criança que derrubou um copo e tem vidro no chão e tem que tirar a criança rápido dentro da cozinha, que senão ela vai pisar, vai cortar o pé, tem que pegar no colo bem rápido e tirar. Vai ter que ser o pai, porque a mãe não vai dar conta de fazer isso, né? E às vezes é questão de ser mais
nas situações assim de envolver sangue, né? Essas coisas, pelo menos lá em casa é comigo. É igual. Mexeu com sangue, essa aqui ela já começa. Tô passando mal, sangue. Lá em casa, a Ana era assim, ela começou a melhorar um pouco, tá melhorando um pouco nesse quesito, mas também acabava. Eu melhorei no questão do vômito, do cocô, mas o sangue ainda é Sangue um ainda é um desafio. tabu. Aquele dia nós estava dando banho nos três e eu não sei, aconteceu, a Manu desequilibrou e esbarrou no box, quebrou o vidro, cortou o pé da Melina, cortou o braço da Manu. Era sangue pra tudo. Aí junto com a água, acho que banheiro virou um filme de terror, assim. Era vidro, sangue, duas crianças, uma cortada, a outra eu tive que tirar bem rápido. Assustado. E aí liga pra vovô, corre aqui que tem gente sangrando, e corre um lá e levei as duas pro hospital, pra Provida também. Levamos 2 lá pra Provida pra dar ponto e, cara, uma loucura. Mas aí tem, é nessa hora que tem que ter o homem, né? Que o homem vai pegar, vai botar todo mundo no carro, vamos, né? Que às vezes a mulher não vai ter força, ou não vai ter, às vezes até é mais questão de força mesmo, né? Que o homem é mais forte, mais resistente. Eu acho que é uma das funções, né, do homem, essa questão da proteção, né? Nesse sentido, assim. A gente conhece, né, histórias de mães solo que conseguem, que não é nem que conseguem, é que diante da necessidade não tem alternativa. Mas acho que realmente depois de uma situação assim sozinha, o desgaste, o cansaço físico, emocional, né, ele acaba pesando mais. É melhor serem 2 do que um, né. O que vocês gostariam, o que vocês poderiam contribuir de informação, de conhecimento a mais para outros pais que talvez estejam agora começando essa jornada, para outros homens? Aprendam a curtir as pequenas evoluções. Eu acho que é o que é a virada de chave. Eu lembro quando a Catarina começou no Pipa, ali foi. Claro, a gente passou por várias clínicas, várias coisas aí, e ela nunca apontava. Aí sempre que em médico, alguma coisa, porque para a fala, primeiro tem que começar a apontar, toda aquela caminhada. É isso. Aí ela nunca. A gente fazia de tudo. Deixa mais alto, não deixa nada. Ela, assim que ela entrou no Pipa, se não deu 2 semanas, tava apontando. Nossa, pra gente aquilo ali foi a mesma coisa quando a gente começou a usar o comunicador. Ali mudou bastante. Hoje a gente sabe, às vezes ela chega em algum lugar, ela já indica o que ela quer. Às vezes ela tá ali, ela começou a ficar irritada. Ir, carro, casa, a gente já sabe, opa, vamos que não. Tá na hora, O deu. tempo vai se encurtar aqui. Hoje em dia tá ela lá, saía. Shopping, É igual McDonald's, o Big Benjamin Mac. também. O Benjamin já transformou o aparelho dele no pedidor oficial de pipoca. Um Ele cardápio. só faz o caminho da pipoca, mas é dizer, eu quero, o comigo mesmo é pipoca. Aí às vezes eu não sei se ele quer pipoca ou se ele só tá usando a pipoca. A Catarina, às vezes, ela vai lá, doces. Aí até a gente brinca que o dela parece um cardápio de um restaurante. Né? Porque chega lá, comidas parmegiana, que é a coisa que ela adora. Mas é refinado o negócio, Não, ali. Tem parmegiana no Às vezes ela leva de lanche, assim, As é um avós, hambúrguer. as avós que lutem. Mas ela vai lá, às vezes ela abre, ela fica... Aí ela pensa, Escolhe. tipo, quero isso aqui. Se virem. Eu acho que essas pequenas vitórias é importante. E aprenda a brincar com seu filho, que é uma coisa que é desafiadora. Porque quando a gente imagina vai ter filho, a gente imagina, vou jogar bola, vai brincar de casinha com a filha, né, com a menina, vai brincar de casinha, vai brincar de boneca, ou vai brincar não sei o quê. E com eles você tem que aprender a brincar de outras coisas, porque eles vão brincar de outras coisas. Então, com a Melina, às vezes eu tenho que ficar cantando, ficar pintando para ela olhar que eu tô pintando, ela gosta de olhar, ainda eu fico pintando, ela fica ali. Mas é o momento que nós estamos juntos, que nós estamos sentados à mesa, fazendo alguma coisa junto. Porque se eu for esperar ela ficar pronta para brincar de alguma coisa que eu também quero brincar, cara, não vai acontecer, né? O Miguel, às vezes, só quer que eu pegue no colo, que eu jogo para cima, que eu dê uma girada nele, que eu abrace, que eu aperte e tal. Então, aprender a brincar com a criança da forma como a criança brinca. E não ficar esperando que a criança aprenda a brincar para daí tu participar, né? Participe já, agora, no que a criança está fazendo.
Se o lance da criança é ficar deitado. Eu lembro que no início no início eu brincava muito com eles, era assim, eu sentava no chão, na frente da televisão, e eles ficavam ali correndo para um lado para o outro, e não sei o quê, daí vinha em cima de mim, daí eu pegava, beijava, apertava, jogava para um lado, jogava para o outro. Por quê? Porque era a forma de participar com eles. Porque às vezes se tu ficar esperando alguma coisa acontecer para daí tu participar, não vai acontecer. Então, às vezes é baixar essa expectativa do que do que vai acontecer com a criança e entender que agora eu preciso brincar de pintar. Eu vou pintar e ela vai ficar assistindo, entendeu? Ou eu vou só pegar um negócio de girar lá que o Benjamin não está conseguindo fazer funcionar e vou pegar uma chave de fenda, vou fazer um furo e vou dar na mão dele e ele vai ficar girando e vai ficar super feliz. E aquilo ali vai ser a nossa interação Sim. do dia. Eu acho que complementando isso aí é aprender a curtir o momento com eles, né? Tanto brincadeira, às vezes tentar propriamente passear com eles, né? Ter aquele momento em família. A gente sabe que muitas vezes não tem uma rede de apoio tão boa, mas claro, é sempre necessário um momento casal e um momento família. Então é sempre aprender, às vezes, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, tentar incluir eles. Isso é muito importante, é algo que a gente também sempre faz com a Catarina e sempre busca fazer até para ela ter essa vontade de sair, de conhecer. Para se divertir em outros Isso. lugares também, né? Para se divertir fazendo outras coisas, que não é só em casa fazendo a mesma coisa. Então, é cansativo, mas faz parte. Acho que esse mundo, né, essa realidade dentro do espectro, ela exige uma adaptação primeiro da família, né? A gente espera a inclusão, as adaptações da sociedade, claro, precisa, é necessário, é exigido por lei, mas a realidade é bem difícil, né? Mas acho que é aprender a linguagem do amor do seu filho, expressar esse amor através da linguagem dele e fazer com que ele participe da sociedade do jeitinho dele, no ritmo dele, né? Acho que isso é muito legal. E aí agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Trouxe aqui alguns mitos sobre autismo. Provavelmente vocês já ouviram algum deles. E queria saber a posição de vocês em relação a essas frases, tá? E aí, para começar, um clássico. O autismo é falta de educação. Na minha época, um chinelo. Não é bem assim. Não viram crises, comportamento. A gente que está no meio é muito complexo falar. Não é que é complexo, é fácil. Mas quem não está... Às vezes não entende, né? Não. É aquela coisa, ele queria algo que fosse um traço numa linha reta, se deu uma curva, não vão entender isso aí. Eu acho que talvez o mais difícil das pessoas entender é que não é uma coisa que a criança faz, ou o indivíduo, né? Porque agora a gente está abrangindo para o autismo como um todo, né? Mas que o indivíduo faz de forma consciente, né? Uma criança em crise, ela se machuca, ela se fere, muitas vezes de verdade, assim, a Melina às vezes ela se morde tanto que faz sangue no braço, entendeu? Faz um cortezinho ali, porque resseca a pele, daqui a pouco quebra aquela pele, quebra, faz sangue, daqui a pouco ela morde, aperta no mesmo lugar, machuca de novo. Então, tipo assim, não é uma coisa que a criança faz esperando que daí tu vai resolver, não é igual Ou de forma uma consciente. manha, não é uma birra, é uma coisa que realmente transcende o entendimento e a capacidade da criança de autorregulação. Então a criança começa a chorar, começa a se morder, começa a gritar e não é como se ela conseguir se controlar sozinha, tu dizendo assim, cala a boca, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se tu falar, cala a boca, ela vai gritar mais ainda. E aí se tu ficar nesse embate de quem grita mais, eu já tentei a experiência própria. Eu já fiquei a Melina lá, um gritando um lado, gritando do outro, e não adianta, não vai passar. Tem que saber entender o que está acontecendo, por que ela está daquele jeito, tentar acalmar ela para que ela consiga se expressar, que é outra coisa que é dificílimo, né? O que está acontecendo? Respira. Agora, esse do respirar, graças a Deus, com a Melina tem funcionado bastante. Respira, Melina. Ela começa a respirar, ela se acalma um pouco e ela consegue, às vezes, falar o que está incomodando, ou o que ela esperava que ia acontecer e não aconteceu, né? E o mais difícil das pessoas entenderem é que as doenças do cérebro, né, que as pessoas não controlam, às vezes. E eu aprendi isso muito tardiamente até, mas com a própria limitação minha.
Comecei a ter pavor de brinquedo radical de parque de diversão. Eu não consigo mais ir. Eu conseguia ir até uma certa idade. Depois de uma certa idade, eu não consegui mais ir. E não é uma coisa tipo assim, não. A Manu fala assim, não pensa que vai cair. Pensa que tá tudo bem, que tá presinho. Não consigo. Eu não consigo. Vou morrer. O sentimento quando eu tô lá de cinto, naquele brinquedo com as pernas balançando, é que eu vou morrer. É uma fobia já. É uma fobia. E aí, tipo assim, é uma limitação muito pequena para uma situação muito específica que eu consigo evitar. É só não ir. Eu só não vou mais. Eu não vou mais nesses brinquedos. Pronto, acabou. Minha vida tá certinha, reguladinha. Agora, pensa que é uma criança que tem esse sentimento porque o brinquedo caiu no chão, ou porque não recebeu o brinquedo que ela esperava, ou porque ela queria comer determinada coisa que não tinha em casa. E ela tem esse mesmo sentimento, não de morte, mas no sentido de uma frustração tão grande que ela não consegue controlar. Ela não consegue se acalmar. E esse talvez é o maior desafio que a gente tem que ensinar para a sociedade. E isso não é só sobre autismo. Isso é sobre depressão, isso é sobre crise de ansiedade, isso é sobre toque, isso é sobre qualquer doença neurológica, qualquer coisa que influencie o funcionamento do cérebro da pessoa, né? Grandes desafios. Toda pessoa autista é igual? Bom, acho que para responder melhor que isso, que o Eu já falei no TJ início, eu tenho não três e os tem três são como. diferentes. Não é igual, não tem como. Necessidades diferentes, estereotipias diferentes, né? Crises diferentes, um chora por uma coisa, outro chora por outra. Nossa, tudo muito diferente. A gente também tem ali, a gente acaba fazendo amigos, tem crianças atípicas, né? Então, volta e meia, a gente, se reúne, alguma coisa. Tu vê, a idade são relativamente próximas, mas não. Cada um é de um jeito. Uma é mais tranquila, outra já é mais agitada, outra é mais quieta, outra já fala. E não existe. Não tem dois iguais. Não. Né? Assim como não tem duas pessoas iguais no mundo, não tem dois autistas iguais no mundo. Acho que vão ter pontos próximos. Ela faz isso e aquilo ela faz também. E deu. E isolados. Bem isolados. O pai precisa ser forte e não demonstrar dificuldades. Eu concordo com essa falácia. Desculpa. Eu acho que assim, Desculpa. Tem que acabar meio que sendo um porto seguro da casa. Exatamente. E algo que também a gente vai criando uma casca. É como, às vezes, a gente não demonstra para a família, estamos numa fase ruim. Às vezes a gente já está tão moldado ali, tão já ciente da situação, compreendendo aquilo ali, que a gente acaba não demonstrando. Porque a gente já, digamos, tem uma casca para lidar com aquilo ali. Meio calejado. Exatamente. Então, assim, a gente acaba que segue o dia normal. Às vezes, meus pais, meus sogros, os pais da Ana, a gente está, às vezes, numa situação que não está tão boa com a Catarina, mas às vezes não estão nem totalmente cientes disso, porque a gente já está tranquilo com isso. Às vezes, até a gente pode gerar um problema, porque a gente, às vezes, passa essa sensação de facilidade. O que não é. Às vezes, estão bem tranquilo ali, sei lá, a gente sai, passeia, faz alguma coisa, tudo certo. Eles não falaram nada, tá tudo certo. Mas, claro, a gente já criou essa casca, já estamos calejados com isso, e a gente também vai aprendendo com a criança, né? Saber, bom, aqui eu posso, aqui eu não posso, tu vai entendendo os limites para te ter o convívio mais tranquilo ali e evitar maiores frustrações. Assim, vamos lá. A gente tem que... Primeiro, eu não sou muito exemplo porque às vezes eu deixo extravasar. Então, às vezes eu tô ruim. E ela sabe que eu tô ruim. Ela vê, ela pergunta, ela diz, eu tô ruim. Eu falo, tô ruim. Não tô bem. Só que eu noto que isso prejudica o funcionamento da casa, de uma forma geral. Porque se eu demonstro que eu não tô bem, ela também já não fica bem. Porque ela sabe que eu não tô bem. As crianças sentem isso quando eu começo a demonstrar, porque eu já não tenho mais, já tenho dificuldade de interagir com eles já vêm pedir coisas, eu não tenho paciência para responder, para atender. Então, assim, quando eu deixo extravasar um pouco daquilo que está por dentro, no dia que eu não estou bem, claro, tem dia que eu estou bem, está tudo bem, tudo ótimo. Quando eu deixo extravasar um pouco daquilo, quando eu não estou bem, toda a casa é afetada.
E aí, dito isso, o que acontece? Numa forma geral, eu não deixo demonstrar sempre que eu estou mal. Às vezes eu tento, não, tudo bem, tá tudo bem, vai passar, vai ficar tudo bem. Para quê? Para preservar o restante da casa. Tenho certeza que tu também deve ser mais ou menos a mesma coisa. Tem dia que tá tudo ruim, a vontade é de pegar o carro e sair correndo. Vou sair para comprar um Vou cigarro. sair para comprar um cigarro, eu nem fumo, mas eu vou sair para comprar um cigarro e volto se der certo. Se der certo, eu volto. Mas não quer dizer que o homem não possa ter dias ruins. Vai acontecer de ter dias ruins. O importante é saber como lidar com esses dias ruins. Acho que isso é importante, né? Às vezes também só esconder o tempo todo faz mal para o próprio homem, né? No sentido de que daqui a pouco ele vai virar uma bomba relógio, que lá, daqui a pouco ele vai chegar no momento que ele vai dizer assim, cara, eu não aguento mais essa minha vida é uma porcaria, eu vou embora. E vai embora. Que é o que acontece com alguns casos que a gente sabe, né? Pessoas que aguentaram até onde deu e ó, não, cadê? Acabou. E então assim, eu concordo com essa frase, mesmo ela estando errada. Eu concordo com ela. Até certo ponto, né? Até certo ponto. Hoje, que estratégias, que atividades extras, o que vocês conseguem fazer para diminuir um pouquinho essa sobrecarga, para minimizar essa vulnerabilidade? Tem algo que vocês fazem para fugir um pouquinho, descansar? Atualmente é pescar. Final de semana, Não consigo pescar, não tenho paciência. também antes eu jogava um padelzinho, dei uma parada agora, questão de tempo e tudo mais. Mas sempre é bom, tem que ter alguma coisa. Claro, cada um acha o que prefere ali pra dar uma esparecida. Tipo assim, aquele momento, vou ficar 2 horas ali que eu, pum, desliguei, volta à realidade, aí começa a buscar tentar solucionar o problema que tu tinha ali com a cabeça mais limpa, né? Eu tenho três atividades hoje que eu vou ter intercalando com certa intensidade, maior ou menor. Mas é o boxe. O boxe, eu tento ser sistemático, né? 2 vezes na semana, até era para estar lá hoje. Não estou lá. Era para estar lá, não estou lá. Mas era para estar lá hoje. E o videogame é uma paz, é uma beleza, porque tu sai da tua realidade, tu esquece tudo e tu fica lá 1, 2 horas lá só pulando com o bonequinho para cima e para baixo, é ótimo. E projetos pessoais, assim, não só pessoais, mas tipo assim, a gente está fazendo um aplicativo de comunicação, é uma coisa que às vezes eu sento lá para ficar fuçando, para mexer. Tem o software do Pipa que eu estou fazendo lá, que eu também quero botar lá no Pipa para funcionar. Não está pronto ainda, mas de vez em quando eu meto a mão lá. Agora com a inteligência artificial ficou fácil de fazer. Antigamente ia Amoroso, ser anos para deixar o que eu fiz até agora pronto. Assim. Agora eu fiz um monte de coisa em 6 meses, assim, bem rápido. E fazendo só nos horários livres. Né? Então acho que são essas 3 atividades assim, que eu tenho hoje que... igual sair com os amigos, às vezes, né? Dar uma fugida, deixar as crianças com a avó, ó, cuida aí, vou lá comer um lanche e tal, as coisas. É mais esporádico, né? Tá certo. E aí, estamos caminhando para o final e eu queria pedir para que a gente possa, né, encerrar, que vocês deixem uma mensagem para os pais que estão começando ou que já estão nessa caminhada da paternidade atípica há alguns anos. Que mensagem que vocês podem compartilhar? Algo que vai ser, assim, meu ponto de vista, mantenha a calma. Não é como dizem nos livros e nos filmes. Procurem pessoas boas e, se possível, excelentes para acompanharem vocês. Isso eu acho que é primordial. Até mais do que, eu digo por mim, hoje, lá por casa, é mais importante até que uma rede de apoio. Então, hoje, para a gente, o Pipa, por exemplo, ela acaba sendo a nossa rede maior de apoio, até porque tudo que já aconteceu de evolução com a Catarina. Então, mantenha a calma, mantenha o controle e fé. Esse recado foi o mesmo que eu do ano passado com o Dr. Jefferson. Foi exatamente isso que eu falei. Tenha calma. O importante é ter calma. Calma. Terão momentos, Respira. terão momentos bons, terão momentos ruins, mas o importante é curtir os bons momentos. O mundo não acabou e
vida que segue, né? Como diz, vida que segue. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o recado principal para seja o cara que tá começando agora ou já tá aí, cara, tenha calma, tenha paciência, aproveite para exercitar esses. A gente sempre fala, né, que Deus coloca a gente em situações que a gente vai possibilitar exercitar aquilo que a gente pede. Então, se a gente está pedindo paciência, Deus vai dar a oportunidade de a gente ser paciente para exercitar. Então, exercite a paciência, exercite, porque às vezes a gente acha que paciência vai brotar e não vai brotar. Paciência é um negócio, é um exercício, no sentido de tá dando tudo errado, a minha vontade agora é sair gritando, mas eu não vou gritar. Eu vou me acalmar, vou olhar para a cara da criança e dizer, calma, Melina, está tudo bem. É algo que, assim, eu até me recordo, tenho, acho que quase 15 anos na área de TI. Então, quando eu comecei minha primeira passagem, que assim que eu saí de Tubarão, fui para Joinville, trabalhando lá, eu tive um analista de sistemas. E uma vez ele mostrou um meme, que ele, na época tava recém começando, toda aquela, meu Deus, deu um erro aqui, gás, né? Nossa, aquela coisa, tu ficava muito atordoado com aquilo ali, tu não tinha essa paciência, essa tranquilidade de lidar com as situações. Aí uma vez ele mostrou um meme, que era um negócio tudo explodindo, aí tinha uma pessoa assim, toda apavorada, e uma pessoa tomando café do lado. Ele falou, cara, tá vendo isso aqui? Tu tem que ser esse cara tomando café. Isso, para mim, hoje, eu lembro, era o André Gadons que falou isso para mim, eu levei isso... Até hoje eu penso nisso, eu falo, cara, mantenha calma. Se já explodiu tudo, tu não vai resolver nada. E se tu estiver apavorado, não vai resolver nada também. Então, assim, mantenha calma, tenta enxergar com mais tranquilidade que tu vai ter uma solução melhor. É isso aí. Assina embaixo. Onde é que assina? Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E acho que minha mensagem final é que a gente possa, nesse Dia dos Pais, celebrar não pais perfeitos, mas pais reais e principalmente pais presentes. E acho que vocês são um ótimo exemplo disso. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais.